Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, Matheus Vitor de Barros Ferreira, aula 6, parte 3, competência territorial. Agora sim nós vamos ver os foros, né? Competência territorial ela é baseada no princípio da perpetuatio jurisdictionis, né? Ou seja, determina-se a competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial. Ou seja, não é no protocolo, mas no registro em vara única e distribuição em vara múltipla, né? Sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito posteriores, né? Exceto quando alterarem a competência absoluta ou suprimirem o órgão jurisdicional. Ou seja, se você entra com a ação e o réu muda de cidade, a ação continua naquela mesma comarca. Assim como se for alterada a regra de competência territorial, né? Então não é mais para ser no domicílio do réu, você, por exemplo, no domicílio do autor, continua naquela mesma comarca. As únicas hipóteses é a supressão do órgão ou alteração da competência absoluta, né? Súmula 367 do STJ, a alteração da competência estabelecida não alcança os processos já sentenciados, né? Então, mesmo se houver a supressão do órgão ou alteração da competência absoluta, se já houver sentença daquele juízo, ela continuará válida. Notem que basta a sentença e não necessita de trânsito em julgado. Bom, o foro comum, né, ou foro pessoal, ocorre quando as ações são fundadas em direito pessoal ou real sobre imóveis, quando o foro será o domicílio do réu, né? Que é por isso que a gente fala sobre o foro comum, domicílio do réu. Ação pessoal, seja sobre imóveis, seja sobre imóveis, e ação real sobre móveis, tá? Se o réu tiver mais de um domicílio, qualquer um deles. Se tiver mais de um réu, o domicílio de qualquer deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação poderá ser proposta no domicílio do autor. E quando nem réu e nem autor tiver domicílio no Brasil, será proposta em qualquer foro. A execução fiscal será no foro de domicílio do réu, de sua residência ou no local onde for encontrado. Então, esse foro serve para direito real sobre móveis e direito pessoal sobre móveis ou imóveis, exceto ação possessória, que é uma ação de direito pessoal sobre imóveis e que tem um foro de situação da coisa, que é o que a gente vai ver agora. Foro real, né, ou foro da situação da coisa. Para ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Assim como a ação possessória. Né? A ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou eleição, né? Se o litígio não recair sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação ou nunciação de obra nova, né? Demarcação de terras, divisão de terras e nunciação de obra nova. Basicamente, só sobre hipoteca, né? Então, um direito real caberia a eleição de foro ou domicílio do réu é o direito de hipoteca, uma discussão só sobre hipoteca. De resto, não é difícil imaginar. Foro da herança. Ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro, o foro do domicílio do autor da herança no Brasil, né, ou seja, o último domicílio do autor da herança, né, no Brasil, é o competente para inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposição de última vontade, impugnação, anulação de partilha extrajudicial. E o espólio, né, é competente para todas as ações em que o espólio do réu for parte. Né? É óbvio que o réu era parte, né, o espólio passa a ser o competente para todas as ações. É o último domicílio do autor, né, que a gente chama, é o foro do último domicílio do autor da herança, onde ele morou por último. Se o autor da herança não possui o domicílio certo, é competente o foro da situação dos bens imóveis. Se houver em foros distintos, qualquer um deles. E se não houver bens imóveis, o foro de onde estão os bens do espólio, né? Aí são os bens imóveis. Foro do ausente. A ação em que
o ausente for réu, será proposta no seu último domicílio, que segue basicamente as mesmas regras do autor da herança. Por quê? Porque a ausência é um procedimento de morte ficta, não é? Ele não é considerado morto desde o início do procedimento, mas ao final do procedimento, da sucessão definitiva, ele assim o será. Tá? Por isso que os atos são de preparação, por isso que também é competente para inventário, arrecadação, partilha e cumprimento de disposições de última vontade do ausente. Foro de família. Ação de divórcio, separação, anulação ou reconhecimento e dissolução de união estável. Será competente o foro do domicílio do guardião do filho incapaz. Então não é mais o foro da mulher, mas o do guardião do filho incapaz. Se não tiver filho incapaz, do último domicílio do casal. E se não tiver filho incapaz e eles não morarem mais no mesmo domicílio, né, ou seja, os dois mudaram do último domicílio, será o domicílio do réu. Tá? Então notem que se um dos cônjuges estiver ainda no domicílio do casal e não tiver filhos, é o domicílio do casal. Se os dois mudaram do domicílio do casal, aí sim é no domicílio do réu. Jornada de Direito Civil, enunciado 108. A competência prevista no foro de família não é concorrente, mas sim subsidiária, obviamente, né? Se tem filho incapaz, o guardião do filho. Se não tem, o último domicílio do casal. Se não tem filho, nenhum dos dois está no último domicílio, aí sim, o foro do réu. Foro da pessoa jurídica. O foro da pessoa jurídica será onde é a sua sede, né? Ou na agência sucursal ou filial que assumiu a obrigação, né? Onde se acha agência sucursal ou filial quando as obrigações que a pessoa jurídica nela contraiu, né? Também será onde exercer as suas atividades para a ação em que for réu, sociedade ou associação sem personalidade jurídica, não é? Então, local da atividade. Então, ela não tem personalidade jurídica ainda por conta da sua falta de regularização, né? É a chamada sociedade irregular e associação irregular, certo? E, por fim, o foro da execução também, onde a obrigação tiver de ser satisfeita para a ação em que lhe exigir o cumprimento. Então, essas são as 4 hipóteses de foro de pessoa jurídica. E, por fim, nós temos ainda o foro do alimentando, né? É competente o foro do domicílio ou residência do credor, alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Assim como é competente o foro de residência do idoso para a causa que verse sobre o direito previsto no respectivo estatuto, né? Seja ele autor ou réu, então se ele for autor, também é o domicílio do autor do idoso. Nós temos ainda que a ação em que o incapaz for réu, ela deve ser proposta no foro do domicílio de seu representante legal ou do assistente, portanto não é no domicílio do incapaz, mas de seu representante ou assistente, que normalmente é o mesmo dele, né? E de acordo com a súmula 383, a competência para ações conexas de interesse de menor é do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Ou seja, se houver ações conexas com uma causa de incapaz, a prevenção aqui será sempre no foro que privilegie o incapaz. É irrelevante as questões de citação, distribuição e registro, né? É uma exceção, portanto, às regras de prevenção e reunião de processo. E, por fim, nós temos o foro do ato, né, do local onde ocorreu o ato, que é o foro da sede, né, do serventia notarial ou de registro para ações de reparação de dano por razão do seu ofício, obviamente, então não é o foro de domicílio do oficial ou do tabelião. Temos ainda para ações indenizatórias, né, é o local do ato para ação de indenização. Não obstante, é comum se entrar com esse tipo de ação, na ação indenizatória, no foro de domicílio do réu. Como não há prejuízo ao réu, ele não tem, portanto, o direito, né, legitimidade, interesse jurídico em pedir a competência territorial, né, pedir o deslocamento de competência. No entanto, o inverso também é verdadeiro. Se você entrar no foro certo, ele não pode pedir para ir para o domicílio dele. Tá certo? Temos ainda que é competente o foro do local do ato para a ação em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios, né? Temos ainda o foro do domicílio do autor ou do local do fato, para ação de reparação de danos sofridos em razão de delito, veículo ou aeronave, e por fim, o foro do local do pagamento, para ação de consignação e pagamento. Né? Não é no domicílio do credor, mas sim no local onde o contrato estipula para ser feito o pagamento. Né?
como se fosse uma de implemento contratual, né? Nas mesmas condições do contrato. Tá certo? É isso. Essa aula é mais curta, embora tenha bastante conteúdo. Curte, compartilha, se inscreva no canal, deixa algum comentário útil. Obrigado a todos, até mais.